Boa noite, tudo bem, gente? Eu tô brigando aqui com o meu incenso que eu quero ligar, eu quero acender. Não acendeu, vou acender de novo. Pera aí, eu gosto do cheirinho. É um cheirinho de mato, sabe, gente, que fica aqui. Eu não lembro do que é esse incenso. Vamos ver se agora foi. Se não foi, eu vou botar fogo na casa. Foi, agora foi. Agora foi. Boa noite, gente. Muito bem-vindo, vocês todos. Lindos, maravilhosos. Esse momento que a gente fica tão em aguardo, né? Durante a semana, eu fico. É um momento... As pessoas falam assim pra mim, nossa, Paula, a gente fica tão bem no Evangelho. Gente, eu fico muito mais. Tenho a certeza disso, viu? A energia que vocês passam pra mim é inexplicável. É inexplicável. Pode ter certeza. E a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra essa troca de energia, pra gente se curar, se ajudar, né? E vamos ajudar todo mundo que precisa dessa energia, né? Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Vamos adiantando nossas águas. Para quem tá entrando hoje, primeira vez de Evangelho, pega a sua água, tá? Pode ser num copo, pode ser numa garrafinha, não tem problema, desde que seja individual. Um copinho para você, para cada um da família individual. Pro seu bichinho, pro seu pet, mas individual, tá bom? Porque a espiritualidade vai colocar aquele remedinho que você precisa, que o seu pai precisa, que o seu filho precisa, que o seu marido, a sua esposa precisa, ok? Então vamos adiantando e a gente vai entrando na nossa leitura. Boa noite, gente, para quem assistir depois gravado, bom dia, boa tarde. O importante, gente, é a gente nesse momento procurar interiorizar, né? Mesmo que eu sei muita gente agora aqui pode estar fazendo o evangelho, tendo que fazer outras coisas, não tem problema, né? Mas procura focar no que a gente fala, né? No que o evangelho traz. Evitem ao máximo, gente, seja em qualquer lugar, né? Seja numa igreja, no centro espírita, num templo, num terreiro, onde for, né, gente? Qual for a instituição religiosa. E aqui, no caso, a nossa, né? Evita celular, gente, né? Lembra que a gente tem uma equipe espiritual no nosso lar, nesse momento, como a gente sempre fala, que vai limpar a nossa casa, né? Vai trabalhar as nossas curas. Então evita aparelho eletrônico, né? Eles mesmos pedem, tá bom? Mesmo que, claro, às vezes você precisa estar com o seu celular, né? Seja trabalho, o que for, mas procura deixar num cantinho onde você, tudo bem, se precisar de mensagem, né? Você pega, mas não fica usando à toa, ok? O som não tá alto, gente. Eu dei uma mexidinha no volume antes da gente começar. Se tiver incomodando, se tiver alto, me fala, tá? Isso aí. Vamos fazer nossa leitura? Vamos entrar no nosso Gotas de Esperança. Já vamos harmonizando o ambiente, né? Então, par ou ímpar, gente? O que vocês querem? Mensagem par ou ímpar? Ah, Kelly, sim. Tá um pouquinho alto. Peraí. Eu vou diminuir. Peraí. Ok. Eu vou diminuir
Melhorou. Peraí, gente, calma. Par. Vocês já lascaram. Par. Que eu vou anotar uma coisinha que... Par ganhou. Gente, deixa eu só anotar uma coisinha aqui, para eu não esquecer, que uma irmã me lembrou aqui. Ok. Então vamos lá, mensagem par, isso aí. Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer pra gente. Uau! Mensagem de número 2. Número 2. Veja a sabedoria da vida. Sinta à sua volta o sol maravilhoso brilhando constantemente, a água bendita a expandir higiene e saúde, o ar puro oxigenando o ambiente, as árvores amigas frutificando. Tudo é sabedoria. Tudo é Deus, né? Tudo isso é Deus. Nada do que existe surgiu por acaso. Deus, uma inteligência profunda e amorosa, criou tudo. Identifique esta fonte de vida. Procure-a. Faça ser parte do seu dia a dia. A busca desse conhecimento. Não viva mecanicamente. Compreender o mecanismo da vida é exercício de crescimento espiritual. Qual é a fonte da vida? Deus. A fonte da vida, a fonte da nossa energia é Deus. É uma fonte inesgotável, né? Como ele falou aqui pra gente, tudo que vem da natureza, né? O sol, a água, o ar, coisas que sem elas a gente não vive, né? Ainda nesse planeta Terra, né? A gente não vive. Tudo criado por Deus. Nós somos criações de Deus, né? Nós somos co-criadores, porém criados por Deus. Então, o que Ele espera de nós, né? Que a gente cuide tudo aquilo que é dele, né? A natureza, os animais e o filho dele. Quem é o filho dele? Nós. Que a gente cuide um do outro, como a gente sempre fala em todos os evangelhos, né? Que a gente se cuide mutuamente. Então vamos entrar na nossa prece, vamos pedir permissão, vamos fechar nossos olhos. Vou pedir para você mentalizar a imagem do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Vamos pedir para o Cristo para que Ele faça morada no nosso coração, para que Ele faça morada na nossa vida. Vamos agradecer por esse momento, por mais um evangelho de muito amor. Que sejamos todos nós, intuídos pela bondade, pela inteligência dos nossos amigos espirituais, benfeitores, que estão aqui com a gente. Que a gente possa sentir a luz que eles vêm trazer pra gente, pro nosso lar. Pedir para que a gente possa fazer uma troca de vibração, que a gente possa doar a nossa vibração
para os nossos irmãos espirituais que vêm aqui também para aprender toda segunda-feira com a gente. Eu vou pedir para vocês agora mentalizar aquela pessoa, esteja ela onde estiver, na sua casa, em outro lar, em hospital, em tratamento, esteja ela desencarnada no outro plano, mentaliza essa pessoa, mentaliza esse espírito e vamos cobrir essa pessoa, esse espírito, com uma luz branca. É a luz da cura, é a luz da saúde, é a luz da fonte viva, é a luz da nossa fonte, que é Deus. Essa luz que vai ser um bálsamo de cura, de amor, para quem você mentalizou, seja uma ou mais pessoas, tudo bem. Visualize essa pessoa curada, feliz, sorrindo, esteja ela onde estiver. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, vai limpar todo sentimento de tristeza, de mágoa, que possa estar de briga dentro do nosso lar. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes e realizar curas físicas e espirituais. E nesse amor a gente inicia mais um evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Melhorou o som, gente? Não tá atrapalhando? O importante é a gente ouvir, né? As palavras de Jesus. Então vamos lá. Então hoje a gente vai iniciar. Então, que a gente faça um bom evangelho, né, gente? Que a gente possa... Todo mundo aqui tá conectado num só objetivo, que é a nossa evolução espiritual, é a nossa evolução moral. Que a gente tenha essa conexão entre nós, né? Que a gente possa levar para quem precisa, tá? Então a gente vai iniciar o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, que a gente fala tanto, né? Por que a gente fala tanto? Porque é o que Jesus pede pra gente, né? Sem a caridade e a humildade, a gente não evolui, a gente não consegue praticar nenhuma virtude. E a gente vai ler o primeiro item, que é o que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano, que é uma parábola maravilhosa, né, gente? Para quem conhece, quem não conhece, vai conhecer hoje e vai se apaixonar, a entender muito bem. Então vamos lá. Primeiro item. Na verdade, sim, é um item onde tem três mensagens, tá? Primeira. São passagens, a primeira e a segunda, gente, é da Bíblia,
tá? É da Bíblia. Aí depois vem a explicação dos espíritos. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O mal e o bem e o mal. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, Jesus falando, né? Por meu Pai. Possua o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Né? Os discípulos não entenderam. Quando foi que nós nos vimos... Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? Eles não entenderam, né, a afirmação do Cristo. E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então, eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas assistências a um desses mais pequenos, deixastes de as dar a mim mesmo. Vocês estão entendendo, né? E então estes irão no suplício eterno e os justos na vida eterna. Isso está em Mateus. Então estes, os que estão à esquerda, irão para o suplício eterno e os justos na vida eterna. Eu vou fazer o seguinte, gente, são 3 itens aqui, né? Eu fiz as minhas considerações e eu dividi as minhas considerações nesses itens. Então, a gente leu essa primeira, eu vou fazer os meus comentários para não ficar esquecido e a gente voltar depois, né? Então, nesse item aqui,
Jesus, ele se faz ver. Deixa eu fazer uma coisa para não perder a minha página aqui, depois eu volto. Jesus se faz ver nas pessoas necessitadas, que têm fome, que têm sede, frio, dor, até os presos, né? Só para lembrar, gente, o que a gente fala? Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, para os necessitados. Então ele se faz ver nessas pessoas, né? Ele se iguala a essas pessoas. Entende? Quando a gente tem esse orgulho de não querer estar em algum lugar porque de repente é simples, ou não comer alguma coisa porque é simples. Orgulho. Aqui Jesus, ele se igualou com essas pessoas. E quando a gente entender essas palavras do Cristo, a gente vai enxergar nos sofredores os irmãos que Jesus pede para que de alguma forma a gente ajude. A gente já aprendeu tanto sobre a caridade, né, gente? A caridade não é só a caridade material, não é só a comida. Por isso que Jesus, eu não me canso de dizer isso, né? Por isso que Jesus é o nosso único aqui na Terra, guia e modelo. Qualquer dúvida que eu tenha na minha vida, em algum determinado momento que eu esteja em aflição, eu vou parar e vou perguntar o que Jesus faria nesse momento. Ele é o nosso único guia e modelo, que nos direciona para a verdadeira caminhada, que não está nas riquezas materiais, nas posses, nos títulos, mas no bem que fazemos ao nosso próximo. É o que ele fala aqui, né? Quem não ajudar aquele que necessita, esteja essa pessoa dentro da minha casa ou fora, se eu não ajudo, eu vou estar negando Jesus. Eu vou estar deixando de ajudar Jesus. E aí ele fala, quem não ajudar vai ficar no suplício eterno. E quem ajudar os justos vão para a vida eterna. Lembrando, né, gente, eu acho que até eu devo ter comentado aqui nas minhas considerações. Lembrando que Jesus, naquela época, falava para pessoas que não entendiam da vida eterna, da vida após a morte, né? E eram pessoas vindas das leis mosaicas, né? Então, pessoas mais embrutecidas. Então, ele tinha que mostrar essa imagem, né? Do céu e do inferno eterno, né? Então, vamos pro item 2, que aí vem da parábola do samaritano, do bom samaritano. Então, um doutor da lei, tendo se levantado... E é engraçado assim, né, gente? À medida que a gente vai estudando o Evangelho, a gente começa a perceber, e isso aqui é há 2000 anos, a gente começa a perceber que até hoje, né, existem pessoas com esses comportamentos, ainda existem, né? Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar. Olha a palavra que ele fala, que ele usa aqui, né, gente? Para o tentar. O que é tentar? Provocar. Tentar derrubar. Ele pergunta,
Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Né? Esperando que Jesus não soubesse responder, né? O que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Como se fosse uma varinha mágica, né? E isso até hoje, né? Quantas pessoas que querem a felicidade num passe de mágica? Jesus lhe respondeu: aí eu imagino, gente, nesse momento, Jesus pleno, né? Aquela calma, aquela serenidade, aquele olhar amoroso. Ele responde pro doutor da lei: o que é o que está escrito na lei? Que lei? As leis mosaicas de Moisés, né? O que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu, o doutor da lei: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Esse vivereis, gente, o que Jesus quis dizer? É um doutor da lei, que a vida material dele já é tranquila, né? A parte material, ele não precisa mais. O que Jesus fala aqui? Por quê? Fazei isso e vivereis. A vida espiritual, gente, a vida espiritual, né? Que é o que ele precisa, que é o que a maioria de nós precisa. A vida espiritual, né? E não estou falando da vida espiritual quando a gente desencarnar. Não, agora. Agora. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Então, o doutor da lei não satisfeito, né? Quem é meu próximo? Ele não tinha, na verdade, não tinha nem que ter perguntado, né? Tamanho egoísmo. Quem é meu próximo? Claro que é qualquer um, né? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. O enfermo ali, o sacerdote passou para o outro lado, fez de conta que não viu. Um levita, gente, é um membro de uma tribo hebraica sacerdotal de Levi, tá? Hoje seria como um ministro evangélico, né? Um levita que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano
que viajava. Samaritano, gente, não tem religião. Um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem. Cleo! Tá tocando o interfone, gente, é Mercado Livre. Cleo! Isso é hora de chegar. Cleo! Gente, me dá um minuto. Cleo? Vem, corre. Vamos continuar. Cleo, você vem? Atende logo. Senão o moço vai embora. Atende e fala que você já vai. Fala, boa noite. Boa noite. Não tenho, mas eu vou abrir. Abre e vai lá. Será que abriu? Coisas da vida real, né, gente? Tá. Peraí. Ela deixou o interfone pendurado. A pessoa não sabe pendurar o interfone. Então vamos lá. Coisas da vida real, gente. Perdão. Vamos continuar. Onde eu parei? O levita, tá, mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem e tendo-o visto... Não precisa assinar nada. Não precisa? Não precisa? Não sei. Não, é só retirar, Cléo, é só retirar. Olha o que esse samaritano fez, gente. Chegando ao lugar onde estava este homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou então do homem, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Então, dele... enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, o dono da hospedaria, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. O que Jesus fala? Ide, então, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Isso está em Lucas. Ide e fazei o mesmo. Está aí o segredo para viver bem, a caridade. Esse foi o item 2, né? Então eu vou fazer essa pausa rapidinha, eu vou ler as minhas considerações. Nesse item, gente, da parábola, a gente tem 4 personagens, né? Que é o doente, o sacerdote, o levita e o samaritano. Nessa parábola, a gente aprende, gente, que a religião não salva ninguém. A religião não salva ninguém. Ela nos direciona, ela nos religa, como se diz, né? Religião, religare.
ela nos religa a Deus. Ela é o caminho. Como a gente fala, existem tantos, como o samaritano, tantos ateus que fazem muito mais do que pessoas que vivem dentro de uma igreja. Eu coloquei aqui, e isso eu falo sempre, né, gente? Quando a gente fizer a passagem, quando a gente fizer a nossa viagem definitiva, né, pro outro lado, não vão perguntar pra gente qual é a nossa religião, vão perguntar o que a gente fez com tudo que a gente recebeu aqui. O que você fez com tudo que você recebeu aqui na Terra, lá na Terra, né? Então a gente tem que se preparar aqui, agora. Não esperar chegar para o outro lado, né? Para poder responder essa pergunta de uma forma feliz. Eu ajudei, eu fiz, né? Como a gente falou agora, né? Não adianta a gente ter todas as orações na ponta da língua, saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do meio, e não agir, e não fazer nada. Que é o que acontece aqui na parábola, né? O sacerdote que vive dentro de uma igreja, o levita, não fizeram nada, né? Passaram assim, como se não tivesse acontecendo nada. O samaritano, né? Que tem a bondade no coração, foi quem fez, né? Então a gente tem que pôr em prática o que Jesus pede, né? Porque existe aquela coisa, não adianta a gente só saber, ter o conhecimento e o sentimento, né? A gente tem que fazer o quê? Agir, fazer, né? Eu posso passar o meu dia tendo, ok, a parte teórica, o sentimento, mas não agir. De que adianta? Né? Eu vou estar me igualando a um sacerdote ou a um levita. Eu não vou ajudar. Né? Vamos para o último item. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Isso a gente já aprendeu nos outros capítulos, né, gente? Caridade e humildade é o inverso, né? É com isso que a gente tem que combater o egoísmo e o orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. A Eliane está falando pra gente, hoje eu ouvi de um aluno que é pastor, que me disse de que adianta você ajudar 100 pessoas se tem milhares passando fome. Não tem o que falar, né? Minha irmã, é o que a gente fala, se eu ajudar na minha passagem aqui na Terra uma pessoa, eu vou chegar do outro lado feliz, né? A gente tem que lembrar, gente, que nós não viemos aqui na Terra para salvar o mundo, né? A gente veio para salvar em primeiro lugar a gente. A gente tem que lembrar que o meu maior inimigo sou eu mesma. Meu maior inimigo sou eu. Sou eu. Então eu tenho que me salvar. Aí eu tento salvar
Os que estão comigo, os que passam por mim, né? É a caridade. Se eu conseguir levar uma palavra, um carinho, um abraço e salvar a vida de uma pessoa, tá tudo bem. Eu não vim aqui para salvar o mundo, eu não vim aqui para salvar milhares de pessoas, não. Então aí tá o exemplo, né? Minha irmã, do sacerdote, do levita e do samaritano. Mas é isso, a gente não tem que brigar. A gente não tem que brigar, a gente tem que respeitar. Né? Respeita, vida que segue. Em todos os seus ensinos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. E aí vem, gente, se prepara. As bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito. Quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo, como a gente fala, né? É o guia e modelo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Gente, é um combate diário. Diário. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Combater o bom combate, o orgulho, o egoísmo. Mas faz mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Essa felicidade futura, gente, é depois, é no plano espiritual. Mas a gente já pode começar a ser feliz aqui, praticando a caridade e a humildade. Vamos pro final. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e da alegoria. Aquilo que eu falei, que ele fala aqui atrás, né, gente? Aqueles que estarão à sua esquerda irão pro fogo eterno, né? E à direita para a vida eterna, né? Então, a gente tem que separar a figura e a alegoria. Aos homens, como aqueles que ele falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, ele devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Ou seja, botar terror, né, gente? Botar terror, porque não adiantava naquela época ele falar da imortalidade da alma, da reencarnação, da bondade, da humildade. Imagina, gente, lá na época dos romanos falar de humildade. O cara humilde era morto, literalmente, né? Aliás, era o cristão da época, né, que era perseguido. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes, né? As ideias que estavam em vigor. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras.
e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente, mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro existe uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal, né? Que é o céu e o inferno, né? Neste julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa, o juiz, né? O juiz, ele se informa da ortodoxia da fé, quer dizer, a parte teórica, né, da fé. O juiz não quer saber sobre isso, né? Que é aquela pergunta que eu falo, né? Que a gente fala, não vão querer saber qual a nossa religião. O juiz faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de um outro modo? Não, porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, quer dizer, ateu. Ele considera o samaritano, Jesus, né? Mas que tem o amor ao próximo. Né? Gente, ele coloca o samaritano, que é considerado herético, né? Não tem religião, mas que tem um amor ao próximo. Ele coloca o samaritano acima do ortodoxo que falta com a caridade, né? Aquele cara que vive e nisso, gente, eu não tô falando só aqui de seja católico, seja evangélico, qualquer religião, tá? Podemos até falar de um espírita que vive num centro espírita, mas na hora de praticar a caridade não pratica. Jesus não fez, então, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. A única. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes. Se ele coloca, né, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Para você fazer a verdadeira caridade, você não pode ter orgulho, muito menos egoísmo. Então eu vou ler as considerações dessa terceira passagem, gente, desse item, né? Que Jesus coloca a caridade como a primeira de todas as virtudes, né? Como ele fala, com a caridade genuína, verdadeira, o homem se esquece dele próprio e se coloca no lugar do outro. Ele tem um pensamento,
existe um pensamento, gente, tem um pensamento no meio espírita, né? Eu até comentei, eu acho que foi com a Rita, não sei se foi com a Rita ou com a Kelly. Só é solitário aquele que não é solidário. Vou repetir. Só é solitário aquele que não é solidário. Quando a gente esquece da nossa dor, da nossa própria dor, para tentar curar a dor, seja qual for a dor, tá, gente? Física, espiritual, do outro. Quando a gente parar de reclamar de tantas coisas que a gente tem e o outro não tem nada, casa, comida, saúde, né? Que a gente tem e tanta gente que não tem e a gente reclama. Quando a gente parar de reclamar, aí sim a gente vai se curar dos nossos males, vai viver uma vida mais feliz, simplesmente por entender que o caminho de Jesus, que é o da caridade, da humildade, é o único caminho, não tem outro. Vamos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, gente. Como eu falei, da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita. É um exercício, é um treinamento, é um treinamento. Aquela hora que eu preciso ajudar uma pessoa, seja como for, uma palavra, um olhar, um bom dia bem colocado, seja como for, faça. Sem medo, sem vergonha, literalmente, sem vergonha, sem medo de errar. A bondade, a caridade nunca erra. Pelo contrário, você dá o exemplo, você estimula quem está junto com você a fazer. Percebe? Começa a reparar. Só não se esqueça, gente, que essa bondade, essa caridade tem que começar dentro da nossa casa, tá? Aí se encontra a felicidade e a paz. Como diz Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Aí está a felicidade. Ide e fazei. Aí, gente, eu coloquei aqui rapidinho, eu vou fazer esse comentário do filme que eu comentei com algumas pessoas aqui. Exatamente, gente, e a partir daí a felicidade vem. A gente começa a enxergar os problemas com outros olhos. A gente começa a enxergar. A gente tem que perceber, tem que lembrar que Jesus, ele nos vê na eternidade, gente. Lembra que aqui é uma passagem tão rápida, tão rápida. Jesus nos vê na eternidade. E é isso que a gente tem que começar a perceber. A gente tem que começar a viver a vida espiritual. Assistam, gente, na Netflix. É um documentário, não é um filme, é um documentário. Se chama Contornando a Morte. Contornando a Morte. É um documentário onde os próprios, as próprias pessoas que passam pela situação participam. Eu vou tentar dar uma resumida rapidinha, tá? É um casal jovem da Tailândia. Eles têm um menino dos seus 8 anos e vem uma menina, uma bebê, que aos 1 ano e 3 meses, mais ou menos, é descoberto um tumor na cabeça, né? Um tumor cerebral do mais avassalador, né? Esse pai e essa mãe procuraram todos os médicos.
E detalhe, esse pai cientista, tá? Um pai completamente doutor da lei, né? Como a gente diria. E o menino também, o filho, né? Foi pro mesmo caminho de cientista. E esse pai procurou todos os médicos e todos os médicos foram unânimes em falar que nunca ninguém sobreviveu a esse tumor. Fizeram todos os tratamentos e realmente a neném, aos 2 anos, veio a desencarnar. Só que antes disso, ele foi atrás, gente, de uma saída para fazer a filha dele viver, que é a criogenia. Eu já tinha ouvido falar sobre isso há um tempo, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho mais, que é congelar. A criogenia é você congelar o cadáver a baixíssimas temperaturas e deixar, né, nas condições corretas e sabe-se lá quando o corpo volta a funcionar. Existe uma empresa nos Estados Unidos, eu acho que é Atlanta, chama Alcor, A-L-C-O-R, que faz isso. Eles cobram um preço muito alto, né, para você congelar o corpo de alguém. Então, eles cobram um valor, $200 mil para congelar o corpo e $80 mil para congelar só a cabeça, pensando no cérebro. Enfim, se vocês entrarem depois no Google, tá, Alcor, vocês vão ver as câmaras que eles, né? E esse pai congelou, enfim. E durante o filme, gente, uma agonia, porque a gente sabe que isso não existe. O espírito não tá mais lá. Então é a visão cientista, né? Cientista, materialista, ao máximo de querer congelar um corpo para ele voltar a viver, sabe-se lá quando. E aquela mãe num sofrimento, e o pai também, né? E eu pensava, Senhor, né? E eles iriam visitar essa filha uma vez por ano, eles são da Tailândia, né? E aí foram visitar, acho que uma vez, até então no documentário, né? Que mostrou a mãe levando o vestidinho. E aí o pai fala que ele não aceita a morte da menina, não aceita e vai fazer de tudo. Enfim, é pra gente que entende, né, gente? É desesperador ver o sofrimento de uma pessoa, de uma família que tem a partida de um ente querido, lógico, um filho, né? Não tenho o que falar, mas como eles conduziram isso, meu Deus! O cadáver, essa empresa, eles pedem assim, você tem que, assim, no momento que a pessoa desencarna, morre, né? O corpo morre, você já tem que levar, né? Tem que ser uma coisa meio rápida. Mas, gente, o sofrimento da pessoa que não acredita na vida após a morte é agonizante, é angustiante, sabe? Aí eu não vou falar o final, tá? Se vocês assistirem durante a semana, a gente volta, eu não vou dar um spoiler. Eu tô doidinha pra falar o final, que eu pedi tanto pra acontecer, né? Me arrepia só de falar, pedi tanto. E aconteceu, enfim. Assistam, e na semana que vem a gente conversa sobre isso. Mas por que eu falei isso, gente? Eu queria falar pra gente agradecer, gente, todos os dias quando a gente acorda e quando a gente dorme. Senhor, gratidão por esse despertar espiritual que eu tenho. Gratidão, Senhor, que eu possa passar esses ensinamentos para o maior número de gente.
que a gente acreditando verdadeiramente na imortalidade da alma, tudo fica mais fácil. Ninguém tá livre de perder. Perder não, a gente não gosta de falar a palavra perder, né? A gente não quer que um filho nosso parta para o plano espiritual antes de nós, né? Claro que a gente não quer, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? A gente não sabe quem vai primeiro. Mas o que quer que seja, que aconteça, a gente vai ter a certeza de que é só um tempinho, só ter um pouquinho de paciência, porque quem foi antes tá esperando a gente. Tá esperando a gente. Então isso não é um alento, gente, fantástico. Enfim, vocês assistam, tá? Contornando a Morte. Olha, eu assisti, eu me revirava assistindo, de tanto desespero. Então, gente, agradeça. E como eu falei, estuda, gente, estuda a codificação de Kardec. Não deixemos de fazer o nosso evangelho. E se você puder, assista vídeos, né? Que nem eu falo, né? Lá no YouTube, Paula Sani Espiritismo, a gente está com 73 evangelhos, hoje 74, né? Estuda, gente, estuda para aprender. Hoje, sobre a vida espiritual, não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Estuda hoje, para que a gente viva melhor, viva mais leve, para que a gente cometa menos erros, que a gente possa ainda aqui na vida terrena resgatar o que a gente pode ter feito de errado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que você vai deixar para você, para a próxima encarnação? Vocês já pararam para pensar nisso? Então a gente finaliza o nosso evangelho, vamos fazer a nossa oração. Respira fundo, fecha os olhos. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado e único. Agradecemos a Deus, nosso Pai único, por essa oportunidade de hoje, mais um Evangelho, aprendendo, absorvendo o amor, que a gente seja capaz de agir e não deixar os seus ensinamentos, Jesus, só no nosso coração, que a gente possa agir, que a gente possa dar o exemplo, que a gente possa estimular todos aqueles que estão ao nosso lado a praticar a caridade e a humildade. Agradecemos as nossas águas que foram fluidificadas, os nossos lares que foram limpos, harmonizados, as curas que foram realizadas, que foram feitas. Agradecemos aos irmãos espirituais que estiveram aqui com a gente, aprendendo junto com a gente. Gratidão, gratidão. A gente finaliza mais um Evangelho com muita luz e amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Então pratiquem, tirem da mente, passa para o coração e pratica, age. Tá bom? E assistam o filme
Contornando a Morte na Netflix. E é isso aí, gente. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Gratidão por essa energia que vocês passam pra mim. Eu não consigo passar nenhum décimo do que vocês passam pra mim. Tenho a certeza disso, gente. Viu? Uma semana muito iluminada, de muito amor. Que vocês possam ajudar muita gente que passa pelo caminho de vocês. Viu? Um beijo gigante, gigante, muito forte, um abraço mais apertado ainda, tá? Até segunda-feira que vem. Saúde física, mental e espiritual, gente. Muito amor, é isso aí. Amor. Não julga, não julga. Cada um tá no seu tempo de aprendizado. Não julga, ajuda, tá? Um beijo, gente. Tchau. Vai ficar salva. Manda pra quem você acha que precisa ouvir, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. Beijo. Amo vocês.